Essa é mais uma aula da nossa série sobre os grandes teóricos do cinema, os grandes pensadores do cinema, e será uma aula sobre o pensamento do Sergei Eisenstein. A minha ideia é fazer uma aula para cada grande pensador do cinema a partir de uma ordem um pouco mais cronológica. Nós tivemos já uma aula sobre o Hugo Munstenberg, outra sobre o Rudolf Arnheim, e teremos agora uma sobre o Eisenstein. A próxima provavelmente deve ser sobre o Bela Balaz e assim por diante. Como, além de teórico, o Eisenstein foi também um grande cineasta, um grande artista, é difícil separar uma coisa da outra, separar o cineasta do teórico, ainda mais no caso dele, que tinha uma teoria bastante metódica e uma prática bastante metódica. Tinha filmes que literalmente colocavam em prática essa teoria. Então, apesar dessa aula ser focada no pensamento dele, na teoria dele, eu irei usar alguns dos seus filmes como exemplo, porque são ótimos exemplos. Nos seus textos, inclusive, ele vai citar trechos dos próprios filmes que ilustram algumas das suas ideias. Eu não quero aqui analisar a obra dele como eu fiz, por exemplo, nas aulas do Sganzerla ou na aula sobre o Godard, mas aulas em que eu fui comentando, né, a filmografia de tais cineastas, mas quero usar, sim, exemplos mais específicos dos seus filmes e também devo usar outros filmes para ilustrar coisas que ele fala, inclusive obras um pouco mais contemporâneas, já que os modos de montagem, os métodos de montagem que o Eisenstein descreve são usados até hoje, né? São métodos universais que muita gente usa de modo intuitivo. Até a pessoa não precisa ter lido Eisenstein para usar a montagem como ele usa ou como ele descreve. Pode ser algo mais intuitivo. As referências principais para essa aula serão o livro do Dudley Angel, em que ele comenta algumas teorias principais do cinema. Ele tem um capítulo inteiro só sobre o Eisenstein e também alguns artigos do próprio Eisenstein que estão em dois livros, que estão no A Forma do Filme e também no O Sentido do Filme. Como nessa aula eu quero focar um pouco mais na base da teoria, eu vou usar alguns artigos que estão nesse livro aqui, mais do que no outro livro. E, além de tais livros, existe mais material sobre ele em português. O Jacques Aumont tem um livro em que comenta sobre as teorias dos cineastas, em que ele fala coisas muito boas sobre o Eisenstein. O Ismael Xavier também tem coisas bem interessantes sobre ele, né? Esse é um dos teóricos mais comentados do cinema, então a gente encontra bastante coisa em português sobre ele, felizmente, né? Porque nem sempre é o caso. O Eisenstein nasceu durante o Império Russo, ele se formou em engenharia, o seu pai também era engenheiro. Quando jovem, lutou pelo Exército Vermelho. Depois da Revolução Russa, ele passa a trabalhar com teatro, se depara com ideias construtivistas, ideias de um teatro que ia muito além do realismo, mas que buscava uma
encenação mais alegórica, mais estilizada, usava cenários menos realistas e que, através de elementos não verbais, expressava um discurso. No início dos anos 20, ele também estuda o kabuki, um teatro japonês bem estilizado, e também estuda a língua japonesa, estuda ideogramas. Toda a estrutura dialética dos ideogramas, assim como a estilização do kabuki, irá influenciar muito a teoria e o cinema do Eisenstein. Mais para frente na aula eu irei falar sobre isso. Assim como o Munstenberg e o Arnheim, o Eisenstein não é um teórico realista. Ele era um cara contra essa vocação realista do cinema. Para ele, a função do cinema não era captar a realidade ou construir uma impressão do real. Ele dizia que qualquer filme em que existia apenas uma ideia de contemplação do real ou do dia a dia era um filme ineficiente. O Eisenstein foi um teórico formativo, foi talvez o maior deles, com certeza um dos mais famosos. Se o Bazin foi o grande teórico realista, o Eisenstein foi um dos grandes teóricos formativos. Toda a base da sua teoria e prática será muito mais baseada numa certa manipulação das imagens, principalmente através da montagem, do que num registro mais realista ou contemplativo. No geral, é difícil estudar o Eisenstein porque, além do pensamento dele estar sempre evoluindo, ele escreveu muito e por muito tempo, então são ideias que vão ganhando novos contornos. Além disso, ele vai sempre utilizar muitas referências de outras linguagens, vai buscar referências teóricas e artísticas diversas e, em alguns casos, tais referências vão se atropelando. O próprio Dudley Angel fala muito sobre isso no seu artigo. Ele fala sobre essa dificuldade de estudar o Eisenstein, já que, em alguns casos, o pensamento dele até se contradiz um pouco devido a essa diversidade de fontes e referências. Às vezes, ele pode perder um pouco a sua unidade por isso, porque estava sempre buscando coisas novas e querendo sempre encaixar coisas novas no seu pensamento. A base da teoria dele é bem sólida e até bem clara, mas ele usa de um arsenal muito vasto para comentar sobre essa base, o que pode dificultar um pouco a compreensão total disso. De todo modo, apesar disso, também tem um ponto positivo nesse processo, que é o fato dele justamente expor muito o seu processo mental e intelectual. Quando você lê o Eisenstein, parece que você está lendo, você está dentro da cabeça dele, você está vendo como a mente dele funciona. Ele pega ali uma questão do teatro, depois cita um filósofo, depois abre um parêntese sobre outra coisa para depois fechar o pensamento. Então, apesar da base do seu pensamento ser bem metódica e quase matemática, em algum sentido, o modo que ele chega nisso é um pouco mais livre e pode ser também meio confuso, mas é interessante ver todo esse processo. E, como no caso dos outros teóricos,
É difícil dar conta de todo o pensamento dele em uma aula. No caso do Eisenstein, é até mais difícil porque esse pensamento vai ganhando novos contornos, vai evoluindo. Ele teve até algumas fases diferentes e por isso eu quero me focar muito mais na base da sua teoria. E ok, que base é essa? É o que a gente pode chamar de um cinema de atrações, um sistema de atrações que se baseia em um processo dialético. E o que é um processo dialético? É quando você tem duas ideias diferentes e a colisão de tais ideias gera uma terceira ideia, gera um terceiro produto. Para o Eisenstein, a base do cinema era a montagem e a base da montagem era a dialética. Você vê a imagem de um grupo de trabalhadores sendo mortos junto com a imagem de um homem abatendo um boi. São imagens diferentes, mas que ao se colidirem geram um significado, geram um discurso, geram uma reflexão, geram uma ideia de massacre, de pessoas estarem sendo tratadas como animais. Passa uma ideia política de que os trabalhadores estão sendo tratados como se fossem animais. O cinema do Eisenstein vai buscar sempre essa força discursiva e essa força só irá existir na colisão de duas ideias, de planos, de células, como ele chamava. Porque para ele, um plano por ele mesmo deve ser neutro. Uma das ideias mais importantes do Eisenstein e do seu pensamento é a ideia da neutralização. Uma imagem de um boi sendo morto sozinha não vai significar nada. Ela é uma imagem neutra. Porém, se você colidir tal imagem com outra imagem, aí sim você vai ter um significado e tal significado pode mudar de acordo com a segunda imagem que você coloca. Algo bem interessante que ele vai citar nos artigos e que nos ajuda a compreender essa neutralização é a estrutura da escrita de línguas que usam ideogramas, porque um ideograma pode ser usado para resultados diferentes. Um ideograma por si só é neutro, depende do que vem com ele. Em um dos artigos, ele dá exemplos usando ideogramas japoneses. Por exemplo, se você junta o ideograma de boca e pássaro, você tem a palavra cantar. Porém, se junta o ideograma de boca e criança, você tem a palavra gritar. Ou seja, o ideograma de boca é neutro, entre aspas. Dependendo do que vem com ele, ele pode formar o conceito de gritar ou cantar. Ele só vai ganhar um significado final nessa dinâmica dialética. Para o Eisenstein, isso era montagem. A língua japonesa fazia montagem, digamos assim. Um plano por si só, uma imagem por si só, terá sim uma atração. A imagem de um boi sendo morto tem uma atração, é uma imagem violenta, ela tem sim elementos sensoriais. O nosso sentido vai perceber tal atração, porém o significado, segundo ele, só é gerado na colisão dessa atração com outra atração.
quando ele colide a imagem de um boi sendo morto com a imagem dos trabalhadores, ele gera o discurso, ele gera um conceito mais abstrato, gera um significado final. O Eisenstein também usa a ideia de haikais para ilustrar o sistema de atrações. Um haikai é um poema japonês de 3 versos que deve ter números de sílabas bem calculados. Então, por exemplo, ele vai citar um haikai do Basho que diz: corvo solitário em galho desfolhado, amanhecer de outono, e dá a entender que cada frase do haikai representa uma atração e a combinação delas produz um efeito psicológico, como se cada frase do haikai fosse um plano, fosse uma imagem. E aí, na sua cabeça, quando você lê o haikai, você faz uma montagem de tais imagens sugeridas e o poema, no final, te traz um efeito psicológico, te traz um impacto específico. O Eisenstein diz: a simples combinação de 2 ou 3 detalhes de um tipo de material cria uma representação perfeitamente terminada de outro tipo, psicológico. Então, idealmente, um plano para ele tinha que ser neutro de significado, porém com algum atrativo sensorial, e geralmente o Eisenstein estilizava os seus planos para conseguir esse efeito. Ele estiliza o plano para que a imagem tenha muito mais uma qualidade física e gráfica do que diretamente significativa. Então, ele vai usar ângulos inusitados, vai usar jogadas de perspectiva, vai usar sombras, vai usar luz. Geralmente as atuações eram mais exageradas. Ele vai estilizar do modo que conseguir. Em um dos seus artigos, ele vai até listar alguns tipos de conflitos que podem existir dentro de um plano. Ele fala de conflitos de volumes quando existe algo grande e pequeno no mesmo plano. Fala de conflito de plano quando a imagem vai lidar com elementos em primeiro e em segundo plano. Fala de conflito gráfico, de conflito espacial. Não chega a dar, assim, muitos detalhes sobre isso, mas diz que os planos podem ter algumas atrações dominantes em si. Tudo isso, toda essa ideia de uma estilização que busca uma abordagem mais, digamos, gráfica da realidade, que busca mais uma representação física do que está em cena e menos um possível significado desse elemento. Tudo isso remete a várias ideias do teatro kabuki, que também foi uma grande referência para o Eisenstein, porque no kabuki existe uma estilização exagerada de tudo, dos cenários, dos gestos, dos figurinos, da maquiagem, que coloca todos os elementos em cena em uma espécie de mesmo nível estético, e o efeito dramático se dá na colisão total disso. Quando alguém no kabuki, por exemplo, mata outra pessoa, esse gesto violento por si só vai funcionar muito mais como uma atração gráfica do que dramática. O gesto tem o mesmo valor de uma cor, por exemplo, devido a essa outra estilização, ele se torna uma informação física, ele se torna uma
informação gráfica. O efeito dramático se dá em como todas essas atrações estéticas convergem juntas. O Eisenstein buscava algo bastante parecido e buscava também essa mesma noção democrática dos elementos da linguagem. Para ele, os elementos da linguagem, como luz, como atuação, como o modo que a câmera se movimenta, tinham que estar em pé de igualdade no aspecto de que cada elemento tem que ter um mesmo potencial de atração. A obra, o filme, seria como um circo em que várias atrações atuam em conjunto e não como um parque de diversões em que existem atrações isoladas. O filme, como diz o Dudley Angel, seria uma cadeia contínua de choques vindo de cada um dos vários elementos do espetáculo, do cinema, da linguagem do cinema. E de fato, quando você vê uma sequência como a sequência icônica da Escadaria de Odessa, existem várias atrações que estão ali atuando ao mesmo tempo. Alguns planos fixos trabalham com uma ideia bem interessante de perspectiva, de elementos próximos da câmera e elementos mais distantes em como isso dialoga. Em outros momentos, existem movimentos de câmera que acompanham a ação de modo bem dinâmico. A câmera se move junto com a ação. Os degraus da escada funcionam como uma textura para o fundo de alguns planos. As sombras dos soldados são usadas de modo impositivo. Em alguns momentos, ele faz planos mais próximos e dá uma ênfase para a atuação, para o drama das pessoas, para algo mais exagerado nesse ponto. Ele vai montando uma cadeia de atrações a partir da colisão dessas imagens, da montagem dessas imagens, sendo que tais imagens usam vários elementos da linguagem do cinema, usam a luz, usam a atuação, usam o jeito que a câmera se move, usam isso de modo mais democrático. Ele nunca dá ênfase a apenas um elemento só. Essa ideia dos elementos da linguagem atuarem de modo mais democrático, dele querer dar ênfase a tudo de algum modo, se adequa até a aspectos mais narrativos e dramáticos, porque geralmente nos plots dos seus filmes você não encontra um grande protagonista. Você tinha personagens representando uma espécie de ideal. O personagem principal do Potemkin é esse ideal do trabalhador, do proletário. Então, essa dinâmica de uma igualdade está presente tanto nos elementos de linguagem, como também em aspectos narrativos. Como Eisenstein gostava de usar termos musicais nas suas teorias, muita gente usa analogias musicais para definir essa base do seu pensamento. O Angel diz que para o Eisenstein o cinema só poderia existir como arte quando o cinema se reduzisse a feixes de atrações como notas musicais que poderiam ser moldadas rítmicas e tematicamente em experiências totais. Então a cena é como se fosse uma partitura em que o cineasta vai manipulando essas atrações, vai organizando tudo isso de acordo com o efeito que quer passar
E tais efeitos irão também dialogar entre si de modo específico, até mesmo no sentido de uma transferência de funções. Um personagem pode falar algo e pode ter uma resposta não através de outro personagem, porém através de um efeito, através de uma imagem. Existe essa espécie de transferência. O mesmo elemento da linguagem vai se comunicar de vários modos. Para o Eisenstein, é como se o cineasta fosse um compositor ou um pintor. Ele vai pegar esses feixes de atração, pegar essas células e vai moldar isso como quer para ter um efeito, para ter o efeito que quer. É como se cada plano fosse uma célula, fosse uma nota musical, e através da montagem tais células são animadas, e isso irá criar um sentido psicológico na mente do espectador. Inclusive, o espectador será até uma espécie de co-criador, porque ele irá concluir, irá deduzir o significado de uma colisão de atrações. Da mesma forma que dois ideogramas formam uma palavra, formam um sentido que o leitor vai deduzir, o espectador vai sacar o sentido, vai sacar o conceito através da colisão desses planos. É claro que o diretor vai ter uma intenção, mas isso só vai se concretizar quando o espectador também criar ali a sua definição, criar ali a sua interpretação, quando aquilo tiver um efeito psicológico específico no espectador. Então, essa ideia de um espectador que vai deduzir esse conceito também é bem chave na teoria do Eisenstein. E bom, de que modo podem ser essas colisões? De que modo o cineasta pode moldar esses feixes de atração? De que modo ele pode animar essas células, esses planos? Em um dos seus artigos, o Eisenstein define 5 tipos de montagem, 5 métodos de montagem, 5 modos de colidir esses planos. Ele vai começar comentando sobre um modo bem simples e depois mostra como isso pode se tornar mais complexo e mais sofisticado. Então agora eu quero comentar acerca desses 5 modos de montagem. O modo 1, o modo mais simples, ele chama de montagem métrica. E esse tipo de montagem se baseia apenas no comprimento dos fragmentos, apenas na duração das imagens, apenas no modo que algumas imagens podem ser encurtadas ou aceleradas pela montagem, sem nenhum tipo de preocupação temática, sem nenhum interesse direto em querer passar uma ideia muito profunda. Essa é uma montagem que está mais engajada em criar um caos visual ou até uma tensão um pouco mais básica. No livro, ele cita uma cena de dança no outubro como exemplo de montagem métrica. Qualquer montagem em que exista uma edição mais, digamos, videoclíptica, um pouco gratuita, entre aspas, uma edição que quer só ser mais frenética e que não estabelece relação direta com o conteúdo do que está em cena, com o tom do que está em cena, pode ser vista
começa a montagem métrica. A montagem 2 seria a montagem rítmica. A diferença dessa para a primeira é que aqui o conteúdo é sim levado em conta, já que é o conteúdo, é o tema do plano que vai ditar o ritmo da montagem. A cena do carrinho de bebê no Potemkin é um bom exemplo. O carrinho descendo pelas escadas funciona como um acelerador da montagem, como diz o próprio Eisenstein. A montagem fica mais rápida de acordo com a velocidade do carrinho, de acordo com a tensão que essa imagem gera, que essa situação gera. Inclusive, a cena começa com um ritmo bem específico que segue os soldados descendo as escadas e depois ela muda esse ritmo quando surge o carrinho. O conteúdo dos planos dita esse ritmo. Essa é a característica dessa montagem. A cena do chuveiro no Psicose também pode ser um ótimo exemplo disso. Quando surge o assassino, as facadas ditam o ritmo da montagem. O conteúdo da violência dita esses cortes. A montagem 3 é a montagem tonal. Na tonal, não é simplesmente o conteúdo que dita o ritmo, que dita a colisão dos planos, mas é um tom, uma atmosfera, é algo mais sutil. No livro, ele vai citar como exemplo uma cena com neblina à beira do porto no Potemkin. É uma cena mais sombria, mais melancólica, então os planos são mais longos e lentos e a montagem segue esse tom. Ele diz que a montagem ali se baseou mais no som emocional dos fragmentos, em vibrações rítmicas que não afetam alterações espaciais. A montagem 4 é a montagem atonal. Essa montagem é mais complexa do que a tonal, porque você tem um tom e você tem também um tom oposto, digamos, rimando com esse tom. Você tem um tom principal e uma atonalidade. No livro, ele vai citar uma cena de procissão religiosa do Linha Geral, em que você vê pessoas ajoelhando, você vê velas derretendo e alguns animais babando. Um exemplo que muita gente gosta de dar para ilustrar a montagem atonal é a sequência final do Poderoso Chefão 1, em que o Michael está literalmente batizando uma criança em uma igreja e, ao mesmo tempo, manda matar os chefes das outras famílias. O Coppola vai intercalando as duas sequências nessa montagem, vai intercalando cenas com tons opostos. Tais imagens vão colidindo entre si, o que gera ali um efeito psicológico bastante específico. A montagem 5, a última, que seria a mais complexa, é a montagem intelectual. Tal montagem não é baseada simplesmente em um tom, mas em metáforas, em críticas mais complexas ou até em relações mais alegóricas. No livro, o Eisenstein cita uma sequência que chama de sequência dos deuses do outubro como exemplo. Uma sequência em que o filme cita Deus e começa a mostrar imagens de diversas culturas e religiões. Começa com imagens de ícones religiosos mais conhecidos, depois passa para outras imagens que, segundo ele, questionariam um conceito individual de Deus e até comentariam sobre um certo preconceito individual de cada um
com essa ideia. Essa é uma montagem intelectual que comenta sobre a relação entre o conceito e a simbolização de Deus, ou mesmo aquela sequência do final do A Greve, que é uma das mais ilustrativas do Eisenstein, também pode ser considerada uma montagem intelectual, porque você tem uma montagem que não é baseada apenas em um tom ou apenas em um ritmo, mas em ideias. Duas imagens distintas geram uma ideia mais abstrata, geram uma metáfora até, geram uma ideia e uma crítica a toda aquela situação. Então, esses são os 5 métodos de montagem que o Eisenstein define em um dos seus artigos. Essa talvez seja a ideia mais famosa da sua teoria. Esses modos de montagem passaram a ser muito estudados e vários livros sobre linguagem de cinema tendem a falar sobre eles ou sobre alguns deles. Os nomes podem mudar a depender da fonte ou do teórico, mas várias tais definições foram sendo repetidas ao longo da história. Com certeza existem bem mais elementos em toda a teoria do Eisenstein. Como eu disse, inclusive, é uma teoria que foi evoluindo entre aspas. Inclusive, em alguns dos seus últimos escritos, ele repensa um pouco algumas ideias muito metódicas do seu processo e passa a dar mais valor a elementos mais intuitivos e emocionais. Na verdade, ele sempre deu valor a isso, já que a meta final de todo o seu processo era gerar uma sensação, um sentimento, um efeito psicológico. Inclusive, ele tem muito essa questão de partir de um processo matemático, de um processo mecânico para chegar num produto mais emotivo. Então, essa dualidade sempre esteve no seu trabalho, porém, nos seus últimos escritos, ele se mostra um pouco mais aberto a algumas coisas nesse sentido. Quem quiser conhecer mais o Eisenstein, leia os seus artigos. Como eu disse, são textos que podem ser meio confusos, porque seguem uma ordem ali de pensamento dele, então talvez você vá ler e reler até entender as coisas, mas são muito ricos. Entre os cineastas teóricos, ele foi com certeza um dos maiores, se não o maior. É difícil encontrar um cineasta que escreveu tanta coisa e que construiu uma teoria tão completa sobre cinema e que colocou isso em prática tão bem como ele. É um caso bem particular que deve ser conhecido. Mas é isso. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo e até a próxima aula.